Bem, vamos começar agora a aula do dia 7 de abril de 2020, no período de quarentena do coronavírus, a aula da disciplina de computação paralela, ok? Ontem, apesar da intermitência da rede, eu terminei de falar da MPI Send e da MPI Receive e mostrei a MPI WTime, que permitia você fazer uma medição de tempo dentro do programa MPI, né? Acho que eu não cheguei a mostrar código, ok? E mostrei principalmente como criar, como é que se diz? Como criar o cluster na nuvem da AWS, que nós vamos utilizar para os experimentos, ok? Hoje, vamos dar continuidade, certo? Nós vamos ver um exemplo. Deixa eu desabilitar aqui a câmera. Vamos aqui para os slides, certo? A gente viu esse exemplo aqui, um exemplo geral de como medir o desempenho, né? E adiantando aqui, lá no livro texto, ele tem um experimento, que é um experimento para medir a largura de banda, certo? Opa, demorou um pouco aqui para atualizar. Um experimento para medir a largura de banda, ok? Nós vamos ver este arquivo que está lá no repositório, está na raiz da pasta MPI, que é um arquivo desempenho rede.c, ok? Esse arquivo, eu vou ter um processo 0 e o processo 1. Novamente, gente, ainda é MPI Send e MPI Receive. Ainda não falamos nenhuma chamada posterior a essas aqui, certo? Tudo bem? O que é que ele vai fazer? Ele vai começar com um determinado tamanho. Aí, se eu não me engano, ele duplica, quadruplica, e ele vai aumentando graciosamente, né, o tamanho da mensagem que é enviada de um processo para o outro. Ok? Então, um processo vai enviar mensagens cada vez maiores, enquanto o buffer de sistema, porque aqui ó, tem o buffer do usuário, essa mensagem ela é copiada para um buffer dentro do SO, né? Enquanto essa mensagem ela pode ser copiada do buffer de usuário para o buffer de sistema, essa chamada MPI Send não vai bloquear pela rede, né? Ela vai simplesmente colocar a informação no buffer de usuário, enquanto está sendo copiada para o buffer de sistema, bloqueia, depois já libera, certo? Entretanto, o que vai acontecer quando essa mensagem começar a ficar muito grande? Ok? Nós vamos executar isso aqui na minha máquina, localmente, certo? E depois vamos lá na nuvem executar em duas máquinas, um processo com cada máquina, certo? Aqui, como na minha máquina localmente, provavelmente o que nós vamos medir é apenas a questão da largura de banda da memória, ok? Lá na nuvem, a gente vai medir meio que a largura de banda da rede da AWS, né? Se fosse num cluster real, a gente ia medir a largura de banda da rede do cluster real, né? Vamos aqui para o arquivo desempenho de rede. Espera aí. Permitir aqui o Dave Wilson. Dave Wilson entrou aí, né? Os outros forem chegando, nós vamos permitindo aí a entrada, ok? Olha só. Começar aqui a explicação desse arquivo aqui, ó. A gente viu todos aqueles outros, né, ontem. Esse arquivo desempenho de rede. Vamos dar uma olhada aí o que é que ele vai fazer, ok? Novamente, é um arquivo que está no
repositório. Quem quiser acompanhar, mas aqui a gente vai ver cada um passo a passo aí, ok? Ó, incluiu aí, né, os cabeçalhos, tudo. Olha o que é que eu defino aqui, ó, número de testes, certo? Esse número de teste 10 significa que eu vou testar alguma coisa, certo? Eu vou repetir alguma coisa 10 vezes para poder calcular uma média, como aí já diz, certo? Beleza. Aí passando aqui no código, ó, buff vai ser o meu buffer de usuário. Então vocês estão vendo aí que, como eu estou botando um ponteiro, então vai ser um vetor de double, né? O double já é um tipo, eu não me lembro exatamente quantos bytes ocupam, mas ocupa mais do que o int, né? Então esse vetor de double vai ter um tamanho significativo, né? Rank vai ser o rank do processo, número de proc e número de processo, né? N, eu acredito que vai ser algo para a gente contar o número de testes. Double T1, T2 é a questão do tempo, que eu já mostrei naquela função WTime, né? E isso aqui, e JK, loop, é variável para a gente controlar o laço, né? Eu inicio aqui MPI status. Essa status vai ser passada para MPI receive, né? Mas a gente não vai averiguar, é só mesmo para poder ter a estrutura. Inicio aqui MPI init, né? E eu vou fazer um testezinho. Esse programinha, ele só funciona quando for dois processos, né? Então eu pego aqui o número de processos, não botei, a gente está acostumando a botar na variável size, mas botou aqui num proc. Se o número de processos for diferente de 2, eu me exibo a mensagem, olha, o número de processos deve ser 2. Ok? Perfeito. E aqui eu pego o meu ranking. Tudo bem? Se o processo for o 0, ele vai imprimir um cabeçalho. Assim, ele vai trocar mensagem 0 e 1, mas só quem vai imprimir alguma coisa na tela é o 0. Para ficar algo legível, né? A gente viu que como eles são escalonados, se for para os dois ficar imprimindo, pode, cada vez a execução vai imprimir algo fora como é que a gente diz? Fora, pode ser uma ordem diferente, né? Porque é questão do escalonamento. Aí olha esse laço aqui, gente. Esse laço maior, como ele é bem grande, né? Ó, ele vem até aqui a 60 e dá 28 a 60. Olha só aqui, ó. N igual a 1, N igual a 100 mil, né? Não, 100 milhões. Né? 100 milhões. Então esse N é uma quantidade muito grande. Agora, olha só, interessantíssimo aqui no final. O N, ele é duplicado. Então, a mensagem que um processo vai enviar para o outro, cada vez vai sendo duplicada. Ok? Aí, olha só. Vai crescendo, 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 crescendo. Esse N-loop aqui. O que é que eu faço esse N-loop? Quando a mensagem é muito pequena, certo? Eu vou fazer a troca para o mesmo tamanho várias vezes. Simplesmente para meio que, como é que a gente diz? Alocar os recursos do sistema que sejam mais representativos para aquele teste. Então eu boto N-loop é 1 milhão por N. Então quanto o N for pequeno, esse N-loop vai ter um valorzinho aí. Certo? Se chegar um momento que o N-loop ficou menor, muito menor, assim no caso o N ficou maior do que 1 milhão, o N-loop vai ser menor que 1 e eu coloco o N-loop para ser 1. Ok? O que é isso aí prático? Olha, se a mensagem for só um byte, eu vou mandar essa mensagem bem, não vai ser um byte porque é o double, né? Não é um byte, mas se a mensagem for apenas um double, eu vou mandar essa mensagem várias vezes e medir dessas várias vezes para poder ter certeza que eu tenho um valor mais correto. Mas não, a mensagem é muito grande. Aí eu não posso repetir várias vezes, até pela questão do tempo. Mas eu também posso considerar que, como a mensagem é muito grande, o tempo que pode ter de variação de alocação de recursos vai ser negligente em relação à transmissão total. Né? Foi isso que eu interpretei esse exemplo, porque tem esse N-loop. Certo? Uma vez que eu defini se eu vou executar para aquele tamanho várias vezes ou não, eu aloco
O vetor. O vetor de que tamanho? N. Né? Ah, professor, o que é que vai ter nesse vetor? Para mim não importa. Eu quero medir o tempo que eu consigo um processo se comunicar com outro. Se ele vai, ele nem vai nem ler esse vetor. Vai nem ler, só vai transmitir, né? Por isso eu não inicializo o vetor, né? Mas eu faço aqui um teste, que é, caso eu não consiga alocar o vetor, ele manda uma mensagem de erro, né? Não vai ter problema para alocar, essa máquina aqui tem 16 GB de RAM, então vai dar tranquilo, né? Ok? Aí, ó, para K igual a 0 até número de teste que eu botei 10, aí é que ele faz a questão do MPI, ó. Se rank for 0, ele vai calcular T1 e T2, né, esse intervalo de tempo, ok? E ó, o que é que ele faz? Ele manda o buffer de tamanho N do tipo double para o processo 1. E a tag é a iteração que ele está mandando no MPI call mode. Então, ele está mandando um buffer de tamanho N. E o que é que o rank 1 faz? Recebe um buffer de tamanho N. Também double do processo 0 e a tagzinha K. Ok? Então, por 10 vezes, aqui tem o efeito do N-loop, mas vamos imaginar uma mensagem muito grande. A gente quer esse loop é 1, né? Ele vai mandar 10 mensagens muito grandes, medindo T1 e T2, né? E ele vai mandar receber o outro processo. Ok? Por uma razão estranha, eu achar que ele devia para cada teste fazer uma média, né? Mas o que ele faz? Não. Por questão de simplificar, ele simplesmente pega a última interação que teve. Aí, se o rank for 0, eu calculo a largura de banda como a quantidade do tamanho do vetor, quantos bytes ocupam, né, um double, 10 elevado a menos 6, vezes 8 sobre T2, para eu poder ter, ó, 10 a menos 6 megabytes, né? E T2 é o intervalo de tempo, que eu calculei aqui, ó, que é o tempo depois do envio menos T1. E imprime a informação. E depois libera o buffer. Ou seja, eu vou ter, como é que diz, o envio de várias mensagens. Cada vez mais mensagens, né? Ok? Lembrando que um processo envia e outro recebe. Ok? Então não teria, como é que diz, grilo de bloqueio, né? Um está enviando e outro está recebendo. Vamos ver quanto é que roda isso aqui? Certo? Vamos fazer aqui MPI CC desempenho RAID menos O desempenho RAID. Tem que ser 2 processos, né? Se eu tentar 4 processos, só um minutinho, gente. Sempre tem que executar esse comandinho. É porque eu estou rodando WSL. Se você estiver rodando num Ubuntu ou qualquer outro Linux, não tem que rodar esse comando aí. Ok? Pronto. Mas executando de novo aqui, ó. Ele reclama, né? Que o número do processo tem que ser 2. Agora, essa outra reclamação... ele diz que saiu de maneira incorreta. Mas de fato, não é para funcionar com 2, né? Eu acredito que para resolver isso aí, eu teria que colocar... Não, mas o fato de chamar MPI abort deve ser justamente isso aí. Ele tem que exibir uma mensagem de erro que alguém abortou, né? Para a gente saber que teve um erro. Mas vamos botar agora 2. Ok? Vamos ver aí? Ó, aqui ao lado é o tamanho da mensagem, né? Ó, um double, 2 double e o tempo, né? Ó, o tempo, mano, é muito pouco, né? Porque está transferindo de
memória para memória, né? E teria uma transferência de 446 megabits. Mas aqui não é nem correspondente ao fato real da memória, porque transmitiu pouco dado, né? Mas à medida que eu for aumentando, ó, 512, né? Isso aqui é grande mesmo, porque eu estou fazendo transferência de memória. O que tem de diferente é isso aqui, né, gente? Olha só. Não sei se vocês conseguem observar aí. De 256, de um vetor de 256 double para um vetor de 512 double, a diferença foi grande, né? Algo que foi 0 segundos aumentou para uma ordem de grandeza. O que foi que houve? Aí provavelmente foi alguma coisa a ver com memória cache, certo? Deve ter exigido alguma coisa aí de cache miss ou cache hit, ok? Para ter dado essa diferença. Porque em geral a diferença ela cresce, ó, até aquela cresceu de maneira mais graciosa, né? Ó. Aqui deu um pau. Aí, ó, 512. Foi. Aqui deu outro aumento grande, né? Ó. Mas não tanto quanto aquele. Talvez aqui, né? Mas em teoria eu tive aqui uma largura de banda aí de 31 gigabit por segundo na minha memória, certo? Mas novamente, eu estou fazendo por, como é que a gente diz? Memória para memória. Um processo está enviando uma mensagem, tá? Não é variável compartilhada, mas o processo copia para o buffer do sistema e outro processo copia desse mesmo buffer para o buffer do usuário. Ok? Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, eu já mostrei ontem, certo? Mas não custa mostrar de novo. Quanto mais ver, ontem tem a explicação passo a passo. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, né? Eu acho que a rede está um pouquinho melhor. Aqui eu não vou explicar, né? Mas estamos aqui entrando no Educate para vocês irem se acostumando, certo? Vamos ter que usar isso aí mesmo. Minha classe. Deixa eu ver aqui. Go to Classroom, continuar. Por favor, espere. Por enquanto aqui, gente. Certo? Aqui é o notebook do WSL. Eu vou... Não, aqui é o desktop. Eu vou entrar no notebook, que está aqui do meu lado. Certo? E vou... Isso eu expliquei direitinho no vídeo passado, certo? Tá gravado lá, gente. Só vou aqui configurar o ambiente para que nós possamos criar o cluster. Tá aqui. Testar rapidamente se a linha de comando está funcionando. Tá funcionando. Vou entrar lá no repositório onde eu botei o script. Deixa eu abrir outro aqui também, entrar no lado, para ficar dois, né? Então aqui tem dois terminais aqui numa máquina que está configurada. Ok? Meu notebookzinho aqui do lado para a gente poder ter dois ambientes. Repositório, computação em nuvem. AWS. Eu vou criar, para a gente poder fazer esse teste, um cluster com duas máquinas virtuais. Certo? E essas duas máquinas virtuais, cada um tem
como é que a gente diz? Um processador. Então, quando eu fizer esse desempenho de rede, gente, vocês vão ver que o cálculo é totalmente via rede. Não tem nenhum cálculo por, como é que a gente, por memória, certo? Ele vai criar o cluster aí. Tudo isso é importante porque quando a gente for ver as chamadas coletivas, a gente vai ver a diferença que tem no desempenho da rede. Elas são bem mais eficientes. Ok? Deixa eu ver aqui. Vou fechar isso aqui. Certo? Se alguém tiver rodando no WSL também, tiver dúvida, depois pode pedir lá no Slack que eu mando esse comandozinho para fazer funcionar. Mas esse comando, gente, ele não muda nada no teu sistema, não. A única coisa que ele faz é uma mensagem de erro lá que esse OpenMPI ele joga na tela porque ele é acostumado a rodar com o ambiente todo configurado para o desempenho, né? E aqui no ambiente desktop não está configurado para o desempenho, isso é normal, né? Então é só um aviso mesmo que ele faz. Vamos ver aqui, demora um pouquinho, mas eu diria que 2. Ver se ele já criou aqui as máquinas virtuais. Isso, está criando. Computação paralela. Deixa eu ver aqui o estado que ela diz aqui, o estado que ela está. Não, reservation, não dá para. Aqui é tanta informação, status em uso. Eu acredito que esteja building. Não, tem uma parada. Está pendendo, né? Está construindo ainda. Opa, mas já construiu. Certo? Aqui o script retorna um comando. Esse comando eu simplesmente recorto e colo. Aparece essa mensagem pela primeira vez. Beleza. O que eu vou fazer, não tem nada na máquina, né? Deixa eu ver se tem o GCC. Tem o GCC e tem o MPI CC já acoplado. Git clone. Eu vou pegar o meu repositório, né? E vou colocar aqui. https://. Ok? Vou entrar aqui no repositório. Ah não, eu botei só o nome da pasta paralelo. MPI. Cadê o desempenho de rede? Tá ali, ó. Tá vendo aqui? Do mesmo jeito tá lá. Lembrando que o valor aqui, ó, eu consegui 31.000 megabits por segundo, né? Olha o tamanho desse vetor aqui, enorme. Vamos ver quanto é que a gente consegue lá dentro da rede da Amazon, para você ter uma noção do peso, né? MPI CC, desempenho rede, menos O. Compilou, né? Beleza. Deixa eu ver se o arquivo host file. Eu botei o que, cara? Ah, eu botei 2, ó. Criei o cluster errado. Criei o cluster errado. Porque tá duas máquinas, cada uma com 2 cores. Mas eu acho que mesmo assim funciona. Ele manda de uma para outra. Certo? Mas eu posso fazer simplesmente assim. Quando vocês for fazer, vocês façam direito, né? Esses slots aqui é como se eu estivesse dizendo quantos processadores tem em cada máquina. Pronto. Eu vou dizer que só tem um. MPI1 menos host file barra home, menos, né? Host file menos np2 ponto barra desempenho de rede. Vamos ver agora. Lembrando que os valores aqui embaixo foram 31, né? Vamos ver quanto é que a gente consegue aqui na máquina. Opa, parece que deu algum
Deu algum problema. Podia ter testado. Opa, não deu problema. Consegui. Só que eu consegui um tempo. Olha como o tempo tá horrível em comparação ao acesso, né? Ó. Vamos deixar o lá o mais baixo. Pra gente ver como é que fica lá no tamanho maior. Opa, estamos chegando. Olha só, gente, num valor pequeno, olha o tempo como já deu na casa de 0,2 segundos. Enquanto no valor maior na própria memória da máquina, chegou a 0,1. Certo? Aqui, olha, eu estou achando que talvez ele nem consiga executar todo. 16 tem mais dois casos, né? Ó. Olha só esse tempo aqui no 16, 918 megabits. Usando a sua memória, esse tempo aqui 16, olha aqui a quantidade que eu tive de largura de banda. E olha quanto é que eu tenho essa largura de banda em duas redes, por rede, né? Numa máquina nuvem ligada pela rede. Então você percebe o que é isso aqui você tem que entender. Que quando você está fazendo a comunicação por rede, realmente a diferença é na casa da ordem de grandeza. Essa comunicação, olha, o programa aqui quando ele executou localmente, foi no instante. Foi crescendo rapidamente, né? Aqui ao executar localmente, olha esse último caso aí, pelo amor de Deus, tá? 33 mil. Eu não consegui nem 1 gigabit, né? Eu consegui 894 megabits, ok? Eu tô achando que não terminou, não. Terminou. Então, olha só, gente, como a largura de banda foi. E o pior, aqui você nota que também teve alguma variação né? Mas aqui você nota que teve uns momentos aqui, ó, 974 com 13, com 131 mil, né? Foi muito melhor do que a versão com maior, né? Então, usando a rede, você vai ter que entender que teu programa ele terá, como é que diz, essa questão de imprevisibilidade. Você não vai poder achar que sua comunicação vai ser rápida, ok? Falado isso, continuando aqui, vamos, certo? Nós mostramos aqui essa questão do send e receive, vimos como usar, vimos que tem uma questão da rede. O próximo tópico, eu já mostrei, no vídeo passado eu mostrei o arquivo, a soma de vetores, né, que era um programinha em que um processo gerava 2 vetores, e ele enviava metade dos 2 vetores para que fossem somados, né? Após o envio, cada um somava e depois ele recebia a contribuição e anexava a sua, né? Essa solução usava 2 processos. Isso eu mostrei no vídeo da aula passada. Como seria para utilizar um número arbitrário de processos, né? Ok? Podemos considerar que o tamanho dos vetores é divisível pela quantidade de processos. Então, isso daí nós teríamos. Deixa eu tirar isso aqui. Que programar. Como é que ele poderia fazer. Para utilizar uma quantidade arbitrária de processos. Olha, se eu fosse usar 4 processos, lembrando lá no código que eu ia ter o vetor, né? Ia dividir em 4 partes. Essa parte ficava no processo 0, essa ia para o processo 1, para o 2 e para o 3. E ao fazer a soma, né? Dos 2 vetores, que são 2 vetores, né? Ele ia pegar isso aqui do processo, a soma aqui, né? Do processo 1, processo 2, processo 3, e juntar com a soma que ele fez, para formar o resultado. A questão é que, pelo que a gente viu agora, usando MPI Send, a única maneira de fazer esse envio para esse processo,
para esse processo, é fazer um for que fosse incrementando o identificador do processo, né? Ok? Mas será que isso é a melhor maneira? Certo? A gente vai ver que não. Que isso é um padrão tão comum, né? Afinal de contas, poucos programas você vai fazer um programa paralelo que só use, como é que a gente diz? 2 processos, né? Nós vamos querer usar vários processos. E para ficar fazendo o laço, para enviar e receber de outros processos, isso vai gastar tempo, porque a gente viu que dependendo do tamanho da mensagem, você vai ter, como é que a gente diz, bloqueios, né? Então isso vai ter um problema de desempenho muito grande. Ok? Então é muito complicado eu sempre ter que ir tratando o rank para decidir o que cada processo tem que fazer. Se eu pudesse, olha, o processo 0 faz isso e todos os outros fazem aquilo, talvez ficasse um pouco mais fácil do que ficar dizendo processo 0 faz isso, 1 faz isso, 2 faz isso. Ok? Usando a comunicação coletiva, todos os processos têm um comunicador grupo. Até agora nós estamos sempre usando o MPI com um Word. Certo? A gente vai ver que dá para mudar isso, mas por enquanto vamos pensar dessa forma. Invocam a mesma operação de comunicação. Certo? Então vai ter um momento lá na tua computação em que no lugar de você ter um processo fazendo send, e outro tendo que fazer um receive, todo mundo vai estar chamando uma mesma operação de troca de dados. A mesma operação. A gente vai ver quais são. E essa mesma operação vai garantir depois dela que os dados vão ser trocados. Em geral, essa operação única que eles vão chamar cuida da distribuição de uma estrutura de dados. O que é essa estrutura de dados? Pode ser um vetor, uma matriz, sei lá o que for. Certo? Que já está pronta para ser tratada pelo processo correspondente. Então, eu tenho um vetor que eu vou somar com outro, eu vou mandar aquela segunda parte do vetor para o processo correspondente que vai fazer a soma daquelas duas segundas partes. E por aí vai. E para garantir que essa comunicação, essa troca de mensagem faz sentido dentro da lógica do programa, há a questão da sincronização. De quem? De todos os processos que estão envolvidos nessa operação coletiva. Certo? Por ter essa questão de sincronização, a operação coletiva mais básica, que é até mais sem gracinha, é a barreira. Por que ela é meio sem graça? Porque ela, como é que diz? Não tem troca de dados. Certo? O que é que ela faz? Simplesmente sincroniza. Certo? O que acontece? Quando eu tenho aqui um processo 0 executando, e aqui ele chamou MPI barreira. Certo? E eu vou ter um processo 1 executando, mas digamos que ele chama o MPI barreira aqui. E depois tem essa questão de código aqui. Eles chamam dentro do código deles em trechos diferentes. Mas não importa. Eles vão executando. Se o processo 1 chegar na barreira primeiro, ele vai bloquear e vai ficar parado até o processo 0 chegar na barreira. E aí ambos continuam exatamente onde tinham parado. Ok? Mas aí, professor, são apenas 2 processos. Se forem 8 processos, a mesma coisa. Os 8 processos, todos vão ter que chegar no ponto do código deles em que a barreira aprove. Aí todo mundo sincroniza e segue em diante. Certo? E a barreira, ela é atrelada a um comunicador. Que no nosso caso aqui é o MPI com Word. Ao atingir essa operação, o processo bloqueia até outros. Todos os outros também
atingirem. Se o programador esquecer de incluir a operação no fluxo de algum processo, digamos que tem um processo aqui que tem um if, alguma coisa, e só assim ele executar a barreira, e por alguma razão esse if nunca fica verdadeiro, algum erro, algo que acontece, um processo nunca vai chamar a barreira e todo mundo pode ficar bloqueado indefinidamente. Certo? Então, a barreira ela tem que ser usada de uma maneira muito seletiva. Você não pode simplesmente colocando barreira direto no teu código, porque vai ter muito bloqueio e vai ter um aspecto de desempenho. Mas digamos que tua aplicação são duas grandes fases. Geração de números, depois ordenação de números. Né? Ordenação de arquivos, depois procura nos arquivos. São duas grandes fases. Né? Aí você pode fazer uma barreira entre essas duas grandes fases para todos os processos sincronizarem. Ok? Mas devido ao atraso, eu tenho que evitar usar a barreira. Certo? Eu tenho que usar ela com uma granularidade muito alta, né? Só em momentos altamente necessários. Ok? Então não tem muita graça essa barreira não. A gente está aí, né? Mas é bom usar com parcimônia. Agora vamos ver aqui. Essa aqui já é mais interessante. Ela é broadcast, a comunicação coletiva broadcast, certo? Que nós aqui no português eu já vi em alguns textos ser traduzido como uma difusão, certo? Eu vou difundir um valor. Olha o formato dela aqui, né? Ó. Você nota que tem aquele formato padrão da função. MPI tudo maiúsculo, underline, a primeira letra maiúscula e as outras letras minúsculas, né? In buff, in CNT, in type, root e comunicador. Certo? In buff vai ser o buff do usuário que vai conter os dados. Quantos dados? Essa quantidade desse tipo. Agora, difundir tem que ter alguém que vai difundir, né? Eu tenho que pegar um valor e difundir esse valor. Mas de onde é que vem esse valor? Aí eu vou dizer que existe um processo raiz, que nesse processo raiz existe esse buff aqui, certo? E que eu vou fazer o broadcast desse valor. Ok? Isso vai estar lá no exemplo no repositório broadcast.c. Ok? Aí aqui na figura, ó, eu tenho aqui o inbuff é um D0. Ok? E inicialmente os outros processos não tem nada dentro do inbuff. Todo mundo chama broadcast, certo? E todo mundo chama o broadcast com os mesmos parâmetros. Então, no processo 0, ele se coloca root, como aqui no caso, o root é o processo 0. Então ele coloca-se, olha, eu sou o root. Nos outros processos também eles vão dizer, olha, eu quero participar de um broadcast em que o root é o processo 0. No final, esse valor aqui de 0 estará presente, né? Outbuff, eu estou esquecendo, esse outbuff, ele é o mesmo do inbuff, quer ver? Deixa eu só baixar aqui. Ó, é o mesmo. Então, na verdade, aqui eu botei outbuff, ele coloca outbuff, mas é o próprio inbuff. Certo? Só que esse inbuff em cada processo aponta para a memória local. E o processo 0, que é o raiz, inbuff, muda alguma coisa? Não.
ele vai continuar tendo o mesmo valor lá. O que vai ocorrer é que esse valor vai ser copiado para os outros processos. Então, o processo root envia dados para todos os outros processos. Em buff é usado como saída no processo raiz, né? Ó. Então, esse buff aqui ele é uma saída, né? Mas nos outros ele é como entrada. Ok? E em CNT é a quantidade de elementos do tipo intype. Certo? Agora a pergunta. Aí eu já falei até no caso do como é que diz? Da soma do vetor, né? Como seria a implementação de um MBCast usando MPI e send-receive? Ia ter que ter um laçozinho for lá. No processo 0, um laço for com MPI send. E em qualquer outro processo, né? Sei lá, vamos botar rank diferente de 0. Eu teria que ter um for com MPI receive. Certo? Só que esse MPI Bcache, gente, ele é altamente otimizado. Ok? Aí vamos ver lá a execução. Vamos executar aqui na minha própria máquina. Aqui primeiro. Certo? Olha aqui o código. O código é muito simples, né? Certo? Init, rank, valor igual a rank, né? Então aqui estudo, eu tenho uma variável valor, que vai ser o meu buffer local, e eu estou botando o valor para ser o próprio rank. Certo? Então no processo 0 o valor seria 0, no processo 1 o valor seria 1. Certo? O que é que eu faço? Se rank for igual a root, informe um valor a ser distribuído. Então, o processo 1, quando eu executar aqui, ele vai esperar que eu informe o valor. Quando eu informar, olha só como a Bcast fica mais limpa. Tá vendo aí, ó? MPI Bcast. Tô mandando aqui o buffer, o endereço, né? É um valor inteiro. Indo a partir da raiz. Agora a raiz foi inicializado por 0, né? Ó. Ok? E MPI com o Word, que é o comunicador global. Ao final, isso aqui não está dentro de um if rank igual a 0, né? Então, cada processo vai enviar isso aqui. O seu rank e o seu valor. Se não estivesse a MPI Bcache, ia ficar processo 1, valor 1, processo 2, valor 2, processo 3, valor 3. Mas teve essa Bcache. Então o valor vai estar o quê? Vai ter o valor que valor tinha, né? O número que valor tinha no processo 0, que é o processo raiz dessa operação de broadcast. Aí vamos ver como é que ocorre. Entrar aqui na parte do broadcast. Tem outros exemplos aí, mas vamos ver o nosso exemplo aqui, que é o broadcast.c. -o broadcast. Eu agora posso botar quantos processos eu quiser, gente. Aquele if rank é igual a root é só para organizar a saída. A grosso modo, não teria problema, como é que diz, em botar qualquer um, não. Vamos ver aí. Run np igual a 4. Certo? Vou até subir aqui. Acho que a rede deu um problema. Não. Já que tinha dado aí um problema. Vamos ver. Eu tenho que formar um valor.
101. Né, ó, que aqui esse rank scanf aqui, né? Se eu botar 101, aí, ó, todos os outros processos foram, como é que diz? Receberam do processo 0 o valor 101. Né? Se eu colocar, sei lá, outro valor, 159. Olha, você nota que está aqui totalmente a visão do escalonamento do processo. Ó. Foi o processo 1203, depois o processo 2013. Ok? Não tem problema. Cada um ficou com a cópia correta. Professor, precisa ser só inteiro? Não. Eu podia fazer um broadcast de um vetor, do tamanho que eu quisesse. Ok? Mas a gente viu que, óbvio, o vetor for muito grande, isso vai ter uma carga muito grande da rede, né? Certo? Lembrando que essa carga, ela vai ser pior do que aquele exemplo de desempenho de rede, né? Porque enquanto eu estava mandando uma informação lá de um processo para o outro, aqui eu podia estar mandando de um mesmo processo para outros 3 processos, né? Então isso ia causar um estresse na rede muito maior. Aqui, como é pouco está sendo feito, eu posso botar até 8 aqui. Né? Cada um recebe direitinho. Ok? Então o broadcast é muito simples, né? Não tem muito mistério. O que você tem que perceber é como o código fica mais redondinho, né? Fica mais limpo. Se você não tem aquele if, rank 0 else, né? Que eu só botei aqui mesmo para imprimir alguma coisa, né? Mas se não fosse preciso imprimir, eu podia apagar isso aqui. Se o rank viesse de um arquivo alguma coisa, eu leria o rank, né? Eu passasse o argumento. Ok? Beleza. Ok? Isso é a difusão. Ora, difusão, eu vou ter também a distribuição. Professor, qual a diferença entre difundir e distribuir? Certo? A distribuição nós chamamos de scatter. Ok? A difusão manda o mesmo valor de um buffer para todos os outros. Aqui no exemplo, eu botei um inteiro. Mas se eu botasse um vetor, todo o vetor inteiro, certo? Sem corte nenhum, todo o vetor inteiro seria transmitido para cada processo. Tudo bem? Mas aqui na distribuição, o que é que isso me permite fazer? A distribuição vai me permitir fazer o seguinte. Olha só aqui na figura. Eu vou ter no buffer meio que partições, né? Dado 0, dado 1, dado 2. E essas partições, pelo menos aqui inicialmente, elas têm o mesmo tamanho. Ok? E o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar uma partição para cada processo. Então, enquanto na difusão eu mandava toda a cópia do buffer, aqui eu vou mandar um pedaço do buffer para cada processo diferente. Ah, professor, se for só um inteiro. Bem, se for só um inteiro, eu não vou poder fazer a distribuição. Eu faria difusão. Ok? Então, no scatter, eu vou ter no processo raiz uma entrada. Ok? Essa entrada eu vou dizer quantidade e tipo. Certo? Uma seção dessa entrada vai ser copiada em output. Sendo que esse output vai ter uma quantidade também e tipo. Certo? E assim como tem uma origem, esse buffer tem que estar em algum canto. Certo? Ele vem de um único processo. Eu também digo quem é o root e digo o comunicador. Então aqui nessa figura, ó, o D0 é como se o D0 ficasse no... Não é que ele fica no próprio buffer, né? Mas é como se um ponteiro fosse atualizado para ele no outbuffer, né? E aqui no processo 1, quem é que teria? D1.
Processo 2, D2. Ok? Então, a grosso modo, em buff, ele vai ser do tamanho igual à soma dos outros outbuff, de cada outbuff de cada processo. Certo? Então, eu distribuo dados de inbuff do processo root para o outbuff dos outros. Então, aqui são ponteiros diferentes, né? Aqui no broadcast eu podia manter o mesmo ponteiro. Como a gente viu aqui no código. Valor, né? Ó, o mesmo ponteiro. Aqui eu não vou poder manter o mesmo ponteiro, não. Certo? O conteúdo de buff é dividido pelo número de processos. Vários segmentos são formados. O primeiro segmento não é que vai, né? Fica no processo raiz. O segundo vai para o processo 2 e assim sucessivamente. Óbvio que o raiz não precisa ser o 0. Se o raiz for 1, o primeiro segmento vai para o processo 2, o segundo para o 3 e assim sucessivamente até chegar no final e voltar e lá um processo para o 0, ok? O MPI Broadcast envia a mesma informação, enquanto o MPI Scatter envia segmentos diferentes. Eu estou falando de um vetor, né? Mas qualquer estrutura linear lá na memória. Ok? Aí onde é que eu vou poder ver um exemplo do scatter? Tem lá essa pastazinha aqui no repositório. Vamos lá ver essa pastazinha? Olha só. Cadê aqui, pô? Aqui a gente já viu o broadcast, né? Cadê a pasta scatter? Olha aqui o scatter. Eu defini o tamanho do vetor 10, certo? Aí tá aqui as como é que a gente diz? Aquelas variáveis. Meu rank, quantidade de processo e a raiz. Ok? Eu determino inbuff e outbuff. Outbuff é do tamanho do vetor 10, né? Eu pego aqui e inicializo. Com rank, pego o meu rank. Com size, pego a quantidade de processo. Se eu for o processo 0, somente se eu for o 0. Porque o 0 é que vai causar a distribuição. O que é que eu faço? Eu aloco um vetor. Qual o tamanho desse vetor? Vai ser size, que é a quantidade de processo, vezes tanvet, vezes o tamanho de um inteiro. Então, se eu tiver tanvet 10, se eu tiver usando 4 processos, o inbuff vai ter 40 posições. Ok? E eu inicializo cada posição com um número de 1 até 39, né? Então a posição 0 tem o número 0, posição 1, né? É que eu estou fazendo esse laço aqui dentro. Ok? Então vou ter, digamos, 4 processos, eu teria um vetor de 40 posições indo do 0 ao 39. Os valores em cada uma das posições. Aí olha o scatter aqui, ó. O scatter eu digo que eu estou mandando do inbuff. Aí você, professor, mas só o raiz alocou inbuff. Nos outros processos, inbuff é um ponteiro que não aponta para nada. Não tem problema, porque só quem vai ler de inbuff é quem for o raiz. Que eu garanti que é o cara, esse cara que faz isso aqui. Que está sendo o processo 0. Então eu vou mandar inbuff. Eu vou mandar de inbuff em segmentos de tamanho 10, de inteiros, que vão ser guardados em outbuff, que vai ser tamanhos 10 de inteiro, certo? A partir do nó raiz, usando o MPI com o outro. Ok? Fazendo isso aí, ao final, cada processo exibe o que recebeu. Então, o processo 0, ele vai mostrar do 0 ao 9. Processo 1, do 10 ao 19 e assim sucessivamente. Porque distribui em tamanho de 10. Ok? Porque foi o que eu coloquei aqui.
Vamos ver lá o scatter. Compilar aqui o scatter. Compilei, né? Não. Só 2. Pra gente ver o efeito. Olha aí. Se foi 2 em buff, teve o tamanho 2 vezes tanvete 20. Em buff 0 foi 0, em buff 1 até 19, né? Quando eu fui dar o scatter, eu peguei em buff, mandei metade para o outbuff do próprio processo 0 e outra metade para o outbuff do processo 1. E olha aí como eles imprimiram bem direitinho, né? Se eu botar agora 4. Vamos ver? Olha aí. Direitinho, né? Ó, 0 ao 9. Ó. Então ele tá pegando o vetor e distribui uma parte para cada um. Com esse scatter, fica fácil imaginar como fazer a vector sum usando a operação coletiva. Agora eu só vi como fazer a distribuição, né, gente? Eu teria que mostrar também como é que depois eu pego esses valores que cada um organizou e junto de volta em algum processo, né? Como é que é isso? Cadê aqui? Isso aqui foi a distribuição. O próximo passo é a coleta. Certo? Que o nome dessa coleta é MPI Gather, né? Então você tem como imaginar como se fosse uma dualidade, né? O scatter pega de um processo, divide em segmentos e manda um segmento para cada processo. O gather vai pegar um segmento de cada processo e juntar num processo raiz uma versão consolidada. Ok? Então, esse buff aqui, certo? Vai ser o que cada processo vai contribuir. Então, você vê aqui na figura, processo 0 dá o D0, processo 1 dá o D1, processo 2 dá o D2. Ok? Quanto cada processo? Em count de in type. Ok? Perfeito, professor. E onde é que isso vai ser guardado? No outbuff do processo 0. Aí eu tenho que ter também a quantidade e como é que diz? O tipo, né? Que tem que casar com o que está sendo enviado, né? Aí eu tenho que informar quem é que vai fazer essa coleta. É o processo 0. Tudo bem? Então na figura fica claro, ó. D1 ficou aqui nessa posição, D2 ficou nessa posição. Se tivesse mais, ele ia colocando um do lado do outro. Ok? Todos os processos, inclusive o raiz, enviam dados de in-buff para consolidação no outbuff. Só que no processo raiz, o D0 simplesmente é copiado. Ok? Na mesma hora. Cada segmento é armazenado na ordem. Agora isso é importante. Como é que eu sei a ordem? A ordem do ranking. Ah, o que o último processo enviou, o in-buff do último processo vai estar no começo do... Não pode. Eu tenho que ter alguma ordem para eu saber como é que diz, como tratar isso. Então não pode ser totalmente aleatório, né? Ok? E você vê que o MPI Gather e o Scatter, eles são como se fossem operações inversas, né? É como se o Scatter distribuísse segmentos e o Gather consolidasse segmentos.
Vamos ver lá o exemplo do Gather? Cadê? Tá aqui, ó. Gather.6. Até o exemplo ficou parecido, né, gente? Ó, tamanho do vetor, né? Aquela mesma coisa. Aí agora tem uma pequena diferença, né? Lembra que quando eu ia fazer o... Cadê o scatter? Né? Vou botar aqui o... O scatter, meu em buff, só era alocado no processo raiz, porque só ele ia enviar, certo? E o outbuff era alocado para todo mundo. Olha aqui do Gather. O outbuff só vai ser alocado pela raiz, porque só ele vai consolidar, certo? E o inbuff é alocado para todo mundo, porque todo mundo vai enviar dados. E quais são os dados que todo mundo envia? Ok? Só mostrando aqui. Se o rank for igual a root, eu aloco um outbuff. Ok? Todos os processos colocam em buff para ter o valor do seu rank. Ok? Então, por exemplo, o processo 0 vai ter um ebuff de tamanho 10, né? Um vetor de 0 com tudo 0. Processo 1, com tudo 1. 2, com tudo 2. E assim vai. Aí chega a variável, a Gather, né? Aí o que é que eu digo na Gather? Eu quero consolidar, certo? O que está em buff vai ser enviado, essa quantidade sendo inteiro. Isso vai ser consolidado em outbuff, em que ele vai pegar isso daqui de cada processo, considerando esse tipo, ele sendo a raiz, né? E ele faz toda essa operação no comunicador global. Então eu peguei agora e estou capturando os dados de todo mundo. Aí lá no final, eu sendo root, eu vou conseguir imprimir no outbuff, esse outbuff que agora é do tamanho tan vet vezes size, que cada processo tem um vetor tan vet, né? E size é a quantidade de processos, então aí eu tenho os dois. Ok? E aí eu finalizo. Certo? Então o que é para aparecer? Processo. É para aparecer o vetor com 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Sendo que cada 1, 1, 2, 2, 2 é a contribuição de cada processo. Aí vamos ver aqui o Gather. Opa, foi mexer aqui. Gather, MPICC, Gather, menos O, Gather. Menos C. Só 2. Olha aí. Processo 0, ele mesmo gerou isso aqui em buff. Mas ele recebeu isso aqui do processo 2. E ele juntou isso tudo em buff. E aqui no final ele está imprimindo. Ou juntou em outbuff, né? Outbuff. E aqui no final ele está imprimindo outbuff. Se eu fizer agora 4. Zero. 1. 2. 3. Né? Cada um fez sua partezinha e mandou. Ok? Então, nós temos o broadcast, que é enviar a mesma informação para todo mundo. Nós temos o scatter, que é mandar uma parte da informação para todo mundo. Certo? E nós temos o gather, que é pegar uma parte da informação para todo mundo. Ok? E o que é que nós temos ainda? Algo que era muito comum no OpenMP, que está fazendo a gente no que mencionou aí. Nós vamos ter uma opção que é a operação correlativa de redução. O que é uma redução? A redução, gente, vai pegar uma parte de dados de cada processo
e vai aplicar um operador. E ao aplicar esse operador, vai guardar o resultado dessa operação em um processo raiz. Ok? Então, olha aqui. Aqui é que dá para fazer a soma do vetor mais tranquilo, né? Ó. O arquivo é o reduce, né? Ele tem aqui o inbuff, que é o que cada processo diz que vai fornecer para a operação. Isso tudo vai ser consolidado no processo 0, no caso do raiz, né? Que não precisa ser o 0 em outbuff. Ok? Quantos elementos de que tipo? Certo? E o operador. Esse operador, gente, ele vai ter que ser algo que é definido pelo... Eu até que nem coloquei. Mas tem lá no livro tudo, que são os operadores do MPI. Aí tem o MPI sum, o MPI multi, certo? Então eu vou combinar os valores armazenados em buff usando a operação OP, armazenando em outbuff o resultado do processo raiz. O iésimo elemento de outbuff é o resultado da combinação de dois iésimos elementos de inbuff. Como assim, professor? Olha esse caso aí. Eu tenho um inbuff. Ele fez só 2, né? Mas tudo bem. Eu vou imaginar como se fosse inbuff 0 é 5 e 1. Inbuff 1, né? É 3 e 2. E inbuff 2 é 7 e 6. Quando eu fizer essa operação, certo? Eu vou fazer a soma do que? E onde é que vai ficar a soma? Em out, buff, em que? Na raiz, 0. Se eu usar MPI underline sum como operação, ele vai somar 5 mais 2, mais 3, 8. 8 mais 3, mais 7, 15. Ok? E 1 mais 2, 3 mais 6, 9. Então ele vai pegando o vetor, a estrutura e vai somando cada elemento. E outbuff fica em cada posição de outbuff, e 0 vai ter a aplicação da operação naquela mesma posição em todos os vetores lá dos inbuff de cada outro processo. Certo? Aí quais são as operações típicas? Você tem a adição, você tem como pegar o máximo, o mínimo, como fazer um AND lógico, um AND binário, né, bit a bit. Tem que fazer várias operações, né? Essas operações elas têm que ser associativas, né? Qual era a outra? Comutativas, né? Ok? Mesmo que apenas o processo root faça uso de outbuff, na verdade somente o root vai ter lá o valor de outbuff. Mas todos os processos colocam lá esse outbuff aí, mesmo que seja um ponteiro apontando para nada. Você pode ter segurança que se você não for o processo raiz, você não vai mexer. Isso é para quê? Isso é para a chamada ficar idêntica em cada processo. Vamos ver aqui o reduce? O reduce está na pasta reduce.c, né? Aí ele bota um tamanho 5 aí qualquer. Ó, aí o inbuff e outbuff tem que ser no mesmo tamanho, né, gente? Porque ele vai somar vários inbuffs, um de cada processo, né? Ou somar, ou pegar o mínimo em cada posição. E para cada posição nos inbuff, ele vai consolidar, reduzir o valor em outbuff. Certo? Aí tá aqui, ele inicia, tal. Aí o que é que ele faz aqui, ó? For igual a 0 e menor que tamanho, inbuff vai ser meu rank vezes tamanho mais i. Se meu rank for 0,
eu vou ficar com o in-buff sendo 0 a 4, né? Porque eu botei 5. Se o meu rank for 1, vai ficar de 5 a 9, né? Certo, certo. Então vai ficar de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14. E por aí vai, cada in-buff. E o que ele vai fazer é somar cada nessa posição. Então ele vai somar o 0 mais o 5 mais o 10, né? E assim vai sucessivamente. Ok? Mas olha aqui a redução. Vou pegar o que está em buff. Vai ser reduzido em cada posição de buff em outbuff. Esse tamanho é 5. O tipo é MPI float, né? Ah, aqui ele não está fazendo a soma. Ele vai pegar o valor máximo. Olha aí que legal, né? Então, digamos que você está lá querendo, sei lá, descobrir em determinada posição qual foi o processo que conseguiu o melhor valor. MPI max. Raiz MPI com Word. Então, gerou-se os in-buff, eu pego o maior em cada posição. Se meu rank for 0, o que é que eu faço? Vou simplesmente imprimir o valor de outbuff. Agora, por que ele está botando outbuff como float? Não precisaria não, mas... eu acho que ele fez isso aí só para ter uma transferência de dados um pouco mais interessante do que simplesmente inteiro, né? Aí adianta aqui, ó. Reduz. Pronto. MPI1, NP2. Começar com 2, né? Vamos ver aqui. 2. 5, 6. 2 foi meio sem graça, né? Porque ficou os elementos do segundo vetor, mas sempre vai ficar os elementos do... Se eu botar 4, vai ficar 15, 16, será? 15, 16, 17. Eu não gostei desse exemplo, porque ele sempre pega... Vamos botar aqui o MPI Sun aqui, para ficar uma cor mais interessante, né? A gente viu no OpenMP muita questão da redução com soma, né? Vamos ver aqui agora? A soma ficou mais legal, né? Com 4, ele somou 0, 5, 10 e 15. Aí fica 30. Né? E assim sucessivamente, né? Então agora eu consigo fazer, olha a única chamada, gente. Tá todo mundo interagindo aí. Ok? Professor, tem outras chamadas? Tem várias chamadas, gente. Eu posso fazer redução com difusão. Como assim, professor? Eu pego os valores de cada processo, aplico uma operação e mando de volta para todo mundo. Eu posso fazer uma coleta com difusão, coletar o dado de todo mundo, depois mandar tudo que eu coletei para todo mundo. Eu posso fazer uma transposição, que todo mundo envia dado para todo mundo. Então é como se eu tivesse... Como é que é a transposição aqui? Eu vou ter no processo 0 o primeiro elemento dos buffers de todo mundo. No processo 1, o segundo elemento dos buffers de todo mundo. E assim sucessivamente. Ok? Mas todos esses padrões mais avançados, eles podem ser vistos como combinações das operações anteriores. Então eu não vou mostrar. Eu acho que mostrando esses iniciais aí, já deve dar para começar a fazer aí as atividades. E se vocês precisarem, procurem aí, você consegue. Entendendo esses básicos, saber o que é um reduce, um gather e um scatter, consegue-se, como é que diz, entender as outras sem nenhum problema. Ok? Então hoje nós vimos a questão do desempenho de rede lá.
do impacto da comunicação, como ficar mandando esse send e receive pode atrasar as aplicações, né? E a gente coloca aí as operações coletivas que são mais otimizadas, ok? E vão fazer os melhor da rede. Mas, mesmo assim, elas transmitem muito dado, né? Mas lá dentro a implementação delas são mais adequadas. Então, em vez um broadcast, na verdade, você não tem um send saindo de um mesmo processo, não. Um processo envia para outros dois, cada um desses dois processos envia para outros dois, e assim você tem rapidamente menos etapas o valor dividido. Ok? Eu vou passar uma atividade para a gente medir esses valores aí e ver isso aí. Ok? Então por hoje eu vou terminar por aqui a questão das coletivas. Vou passar atividades do MPI quarta ou quinta-feira, já vão praticando aí, ok? E semana que vem a gente continua aí no MPI, ok? Vou finalizar aqui a gravação.